Olá, família do canal. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido. Eu sou o Padre Marcelo, tenho 48 anos, e até pouco tempo, dedicava minha vida a Deus e à comunidade na acolhedora Catedral de Santa Luzia. Meu trabalho era uma bênção, e eu sentia que estava cumprindo a vontade do Senhor, servindo com todo o meu coração. A vida na paróquia era tranquila, cheia de fé e de um propósito que me preenchia cada dia. Eu via meus irmãos e irmãs na fé como minha própria família, e a igreja era o nosso lar. Hoje você vai conhecer a minha história de vingança, e como eu consegui expor a verdade de uma traição que quase destruiu minha fé e minha vida, derrubando quem parecia intocável e mostrando que a justiça de Deus pode ser implacável. Foi em uma missa de domingo, dessas bem solenes com a catedral lotada de fiéis, que a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ali, no altar como de costume, celebrando com a alma e o coração abertos. De repente, quase como um raio em céu azul, um derramamento de vinho consagrado aconteceu perto do altar. Parecia um acidente, algo sem querer, uma falha humana, mas o bispo Ricardo, que estava presente, não hesitou um segundo sequer. Com uma voz que ecoou por toda a nave, ele me acusou ali mesmo, diante de todos. Disse que eu tinha profanado o altar sagrado, que era um sacrilégio, uma afronta terrível à fé e à santidade do lugar. Meu corpo gelou, e a vergonha começou a queimar meu rosto. Ele não parou por aí. Com um semblante que tentava parecer triste, mas que para mim soava como um teatro muito bem ensaiado, o bispo Ricardo declarou que minhas ações eram um ato de pura arrogância, orquestrado para minar sua autoridade e desrespeitar a igreja. Afirmou, com uma convicção assustadora que me cortava a alma, ter testemunhado eu desrespeitando deliberadamente os elementos sagrados. Eu, atordoado e com o coração em pedaços, tentei argumentar, tentei me defender, mas minhas palavras eram um sussurro abafado pela voz retumbante dele e pelos suspiros chocados e indignados dos paroquianos. A humilhação pública foi imediata, uma mancha indelével no meu caráter, o início da minha queda em desgraça. Naquele dia, eu perdi tudo o que tinha e o que eu era. Fui despojado de minhas vestes sacerdotais e excomungado da diocese, sem qualquer chance de defesa justa. Minha vocação sagrada, que era a razão da minha existência e o propósito da minha vida, foi arrancada de mim como um pedaço de carne viva. Perdi minha casa na residência paroquial, minha reputação e o respeito da comunidade que eu tanto amava e servi por anos a fio. Era como se tivessem me tirado o chão, o ar, a própria identidade, deixando apenas um vazio imenso e doloroso. As pessoas que eu conhecia, que eu abençoava, que eu consolava, que me procuravam em busca de fé e apoio, agora me olhavam com desconfiança, com pena, ou pior, com desprezo e nojo. A maioria dos paroquianos, cegos pela autoridade e pela oratória do bispo, virou-me as costas. Os sussurros de acusações se espalhavam como fogo em campo seco. Fui forçado a deixar Santa Luzia em desgraça, meu nome difamado em cada informativo da paróquia, em cada conversa de esquina. Enfrentei o ostracismo, a pobreza e um desespero tão profundo que eu pensei que nunca mais veria a luz. Mas, debaixo de toda aquela tristeza e dor, uma pequena chama de determinação, fria como aço, começou a arder. Eu estava atormentado pela desonestidade do bispo e pelo dano que ele poderia causar a outros inocentes. E isso fortaleceu minha necessidade de justiça, não só para mim, mas para a integridade da minha fé e da palavra de Deus. Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Eu era o Padre Marcelo, 48 anos, um servo de Deus que dedicava cada fibra do meu ser à comunidade de Santa Luzia. Minha vida estava inteiramente ligada à fé, ao altar, aos meus irmãos e irmãs na igreja. Mas tudo desmoronou em questão de segundos, durante uma missa solene, quando fui publicamente humilhado e acusado de profanar o sagrado altar. O bispo Ricardo, aquele que deveria ser meu líder e protetor,
transformou um acidente em uma sentença, destruindo minha vida e minha vocação, diante de centenas de fiéis. Aquele dia marcou o início de uma jornada que eu jamais imaginaria trilhar. Ouça esta história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Foi num domingo, com a Catedral de Santa Luzia abarrotada, que a tragédia se abateu. Eu estava no altar, como sempre, entregue à celebração, quando um derramamento de vinho consagrado aconteceu. Parecia um acidente, um simples descuido, mas o bispo Ricardo não pensou duas vezes. Ele, com uma voz que parecia ecoar a própria ira divina, apontou o dedo para mim, me acusando de um sacrilégio terrível, uma afronta direta à santidade daquele lugar e à fé de todos ali presentes. Meu mundo parou, e a vergonha começou a queimar em meu rosto. Ele não se contentou em apenas me acusar. Com um semblante que tentava disfarçar a maldade por trás das palavras, o bispo Ricardo declarou que minhas ações eram um ato de pura soberba, planejado para minar sua autoridade e desrespeitar a igreja. Afirmou com uma convicção gélida que me cortava a alma, ter testemunhado eu, Padre Marcelo, desrespeitando deliberadamente os elementos sagrados. Eu, em choque, com o coração em pedaços, tentei argumentar, tentei me defender, mas minhas palavras eram apenas sussurros abafados pela voz dele e pelos olhares chocados e indignados dos paroquianos. A humilhação pública foi instantânea. Uma mancha indelével que se espalhava como tinta na água, sujando meu nome e meu caráter. Naquele momento, eu soube que minha vida jamais seria a mesma. A acusação infundada do bispo Ricardo não era apenas um ataque à minha reputação, mas uma ferida profunda na minha alma, uma traição que abalava os alicerces da minha fé e da minha identidade. Eu me senti nu, exposto e completamente sozinho diante daquela multidão que antes me reverenciava. Em questão de minutos perdi tudo o que tinha construído em anos de dedicação. Fui despojado das minhas vestes sacerdotais e excomungado da diocese, sem direito a uma defesa justa. Minha vocação sagrada, a própria razão da minha existência, foi arrancada de mim com uma crueldade indescritível. Perdi minha casa na paróquia, minha reputação e o respeito da comunidade que eu tanto amava. Era como se tivessem me tirado o chão, o ar, a própria identidade, deixando apenas um vazio imenso e doloroso que começava a dar lugar a uma raiva fria e silenciosa. Antes daquele dia fatídico, minha vida era um testamento de propósito e dedicação. Desde menino, em um lar simples no interior de Minas Gerais, a fé me chamava. Eu via em cada pôr do sol, em cada colheita farta, um sinal da grandeza de Deus. Minha infância foi marcada pela inocência e pelo desejo de servir, sempre presente nas missas com minha avó, que me ensinou as primeiras orações e o amor incondicional ao próximo. Aos 18 anos, a decisão de entrar para o seminário veio de forma natural, quase um sopro divino. Foram anos de estudo intenso, de teologia e filosofia, mas também de profunda oração e autoconhecimento. Longe de ser um caminho fácil, exigia sacrifícios, renúncias, mas cada desafio só fortalecia minha convicção de que estava no caminho certo, preparando-me para a missão que me esperava. Lembro-me do Padre Anselmo, meu mentor no seminário. Ele não apenas me ensinou sobre os dogmas da igreja, mas sobre a essência do sacerdócio, ser um pastor com cheiro de ovelha, estar junto, ouvir, consolar. Ele dizia que a verdadeira fé se manifesta na caridade e na humildade, palavras que gravei no coração e que moldaram o padre que eu desejava ser, um servidor de verdade. Minhas primeiras paróquias foram um campo de aprendizado. Lembro-me da pequena comunidade rural onde enfrentei a seca, a desesperança dos agricultores. Ali, aprendi a estender a mão, a rezar com fervor pela chuva, a organizar mutirões para ajudar. E a chuva veio, fortalecendo não só a terra, mas a fé daquele povo e a minha própria, mostrando o poder da união. Cada dia no sacerdócio era uma reafirmação da minha escolha. Eu me dedicava de corpo e alma, vendo o sofrimento e a alegria das pessoas, e encontrando em cada rosto um reflexo da imagem de Deus. A vida de celibato, de renúncia a uma família própria, era compensada pela imensa família espiritual que eu ganhava,
um amor que preenchia qualquer vazio. Quando cheguei à Catedral de Santa Luzia, senti que era o meu lugar. A comunidade me acolheu de braços abertos, uma cidade com raízes profundas na fé e na tradição. A grandiosidade da catedral me inspirava, mas era a simplicidade e a devoção dos fiéis que realmente tocavam meu coração, fazendo-me sentir em casa desde o primeiro momento. Trabalhei incansavelmente para fortalecer os laços da comunidade. Criei grupos de estudo bíblico, organizei campanhas para os mais necessitados, incentivei a participação dos jovens. Queria que a igreja não fosse apenas um prédio, mas um centro vivo de amor, acolhimento e esperança, onde todos se sentissem parte de algo maior, um lar espiritual para todos. Minha rotina era preenchida por missas diárias, confissões que revelavam as almas humanas em sua fragilidade e força, batizados que celebravam novas vidas, casamentos que uniam famílias e funerais que consolavam corações partidos. Eu estava ali para cada momento, testemunhando a vida em suas diversas fases, sentindo-me um instrumento nas mãos do Senhor. Meus valores eram simples, mas inabaláveis, a verdade acima de tudo, a justiça como pilar, a caridade como guia. Eu acreditava que a fé sem obras é morta, e por isso, procurava viver o Evangelho na prática, sendo um exemplo de humildade e serviço. Tentava guiar meu rebanho com amor e retidão, como um verdadeiro pastor. Lembro-me com carinho do projeto Pão da Esperança, uma iniciativa que criei para distribuir alimentos e agasalhos aos moradores de rua. Começou pequeno, mas logo a comunidade abraçou a ideia, e o projeto cresceu, alimentando e aquecendo centenas de pessoas. Ver a gratidão nos olhos de quem recebia era a minha maior recompensa, a prova de que estava no caminho certo. A relação com os paroquianos era de profunda confiança e carinho. Eles me procuravam para conselhos, para desabafos, para orações. Eu era o confidente, o amigo, o guia espiritual. Sentia o amor deles em cada aperto de mão, em cada sorriso, em cada prece compartilhada. Eles eram minha família, e eu os amava como filhos. Havia uma paz imensa em meu coração. Eu tinha certeza da minha vocação, do meu propósito. Sentia-me completo, realizado. A cada manhã, ao vestir minhas vestes sacerdotais e me aproximar do altar, a gratidão enchia minha alma. Era uma vida de plenitude, de entrega total a Deus e aos irmãos, sem sombra de arrependimentos ou dúvidas. A chegada do bispo Ricardo à diocese, alguns anos antes, trouxe uma nova dinâmica. Ele era um homem de pulso firme, com uma oratória impressionante, e rapidamente conquistou a admiração de muitos. Eu, como padre. Aquele dia fatídico não foi apenas o fim de uma missa, mas o desmonte da minha vida, peça por peça. Assim que as portas da catedral se fecharam atrás de mim, a realidade me golpeou com uma força brutal. Fui despojado das minhas vestes sacerdotais, cada fita, cada tecido, arrancado como se fosse a minha própria pele. Não era só um uniforme, era a minha identidade, a representação de tudo que eu era e acreditava. A excomunhão veio como um raio, me expulsando do único lar que eu conhecia, sem chance de defesa. Perder a vocação foi o golpe mais cruel. Desde menino, eu sabia que meu caminho era servir a Deus, e agora, de repente eu era ninguém, um pária. O propósito que me movia, a razão pela qual eu respirava, foi arrancado de mim. Acordar no dia seguinte sem um altar para celebrar, sem uma alma para guiar, era como ter o coração vazio, um buraco negro, onde antes havia luz e fé. Minha casa, a residência paroquial, que era meu porto seguro por tantos anos, tornou-se um lugar proibido. Tive que empacotar minhas poucas coisas, livros de teologia, uma Bíblia surrada, algumas roupas. Cada objeto guardado, cada canto daquele lugar, agora me olhava com tristeza, como se também lamentasse minha partida. Deixei para trás as memórias de uma vida inteira de dedicação, sem saber para onde ir. A pobreza se apresentou de forma abrupta e cruel. Sem rendimentos, sem economias significativas, eu, um padre acostumado à providência da comunidade, me vi sem um tostão. A preocupação com o básico, com o próximo prato de comida, com um teto sobre a cabeça, antes tão distante, agora era minha realidade diária,
uma chaga aberta na minha alma. As reações das pessoas foram um espelho da minha desgraça. Os paroquianos que antes me abraçavam, me procuravam para confissões e conselhos, agora desviavam o olhar. Os sorrisos deram lugar a fisionomias de desconfiança, pena, ou pior, de um desprezo que cortava mais fundo do que qualquer lâmina. Eu era o homem marcado, o ex-padre, o profanador. Lembro-me de Dona Emília, uma senhora que eu ajudei em momentos difíceis, que ao me ver na rua, apressou o passo, virou o rosto e fingiu não me reconhecer. Aquela cena, aparentemente pequena, simbolizou a ruptura de todos os laços, a solidão profunda que me engolia. Era como se eu tivesse me tornado invisível para quem um dia fui tão presente. Os sussurros maldosos se espalhavam como fogo em campo seco. Em cada esquina, em cada mercearia, meu nome era pronunciado com ares de escândalo. A reputação que construí com anos de serviço e dedicação foi destruída em poucas horas, reduzida a fofocas e acusações sem fundamento, que manchavam minha honra e minha fé. A humilhação não parou por aí. Os informativos da paróquia que antes anunciavam minhas atividades e mensagens de fé, agora publicavam notas frias sobre minha dispensa e conduta inadequada. Minha desgraça era oficializada, carimbada, exposta para que todos soubessem e para que ninguém mais duvidasse da narrativa do bispo Ricardo. Fui forçado a deixar Santa Luzia, a cidade que se tornou meu lar espiritual. A partida foi solitária, com a sensação amarga de estar fugindo, mesmo sendo a vítima. Olhei para trás uma última vez para a catedral, imponente e silenciosa, e senti um nó na garganta. Eu estava sendo expulso do meu próprio paraíso, sem ter para onde ir. Minha nova realidade era um quarto pequeno e úmido, alugado em uma pensão barata, longe dos olhos curiosos da cidade. Era um contraste doloroso com a dignidade da residência paroquial. A cada noite o silêncio pesado daquele lugar me lembrava da minha solidão e da vida que eu havia perdido, um fardo que parecia insuportável. Para sobreviver comecei a fazer bicos, trabalhos simples e braçais, coisas que nunca imaginei fazer. Carregar caixas, ajudar em obras, qualquer coisa que me rendesse alguns trocados. A cada dia, a humildade de ter que pedir trabalho, de ser visto como um estranho, um ex-padre sem rumo, pesava em meu coração. A dor da pobreza ia além da falta de dinheiro, era a perda da dignidade, a sensação de ser diminuído, de não ter mais valor na sociedade. Eu, que antes oferecia conforto, agora precisava de apoio, mas não tinha a quem recorrer. A humilhação era constante, um lembrete cruel da minha nova posição no mundo. E, para piorar, as notícias do bispo Ricardo chegavam até mim. Ele prosperava, sua oratória era elogiada, novos projetos eram anunciados em seu nome. Enquanto eu me desintegrava na miséria e no esquecimento, ele ascendia, consolidando seu poder, sorrindo para as câmeras, um falso profeta prosperando sobre minhas ruínas. Muitas vezes, me peguei questionando Deus, por que ele permitira tal injustiça? Onde estava a sua mão, a sua justiça? A fé que antes era inabalável, agora vacilava, mergulhada em um mar de dúvidas e desespero. Eu me sentia abandonado, um barco à deriva em uma tempestade sem fim, sem bússola, sem esperança. Houve um dia em que pensei em desistir de tudo. A escuridão era tão densa, que a luz parecia um conceito distante. A dor, a humilhação, a solidão, tudo se acumulava, criando um peso insuportável. Sentei-me no chão frio daquele quarto minúsculo e chorei como nunca havia chorado antes, uma dor que vinha da alma. A imagem do bispo Ricardo, com seu semblante de falsa tristeza e suas acusações gélidas, se repetia na minha mente como um pesadelo. Cada palavra dele, cada olhar de condenação dos fiéis era uma tortura. Eu revivi a cena, sentindo a impotência e a traição, e essa lembrança, paradoxalmente, me impedia de me entregar completamente. Comecei a ver o bispo, não apenas como meu algoz pessoal, mas como uma ameaça à própria igreja. Aquele homem, com sua máscara de piedade, estava corrompendo a fé, usando o seu poder para fins egoístas. A injustiça contra mim era um sintoma de algo maior, um mal que precisava ser exposto e combatido. A pior parte era ser tratado como um fracasso,
Os poucos que me reconheciam me olhavam com pena, como se eu tivesse estragado minha vida, minha vocação. Não havia lugar para a verdade na mente deles, apenas a versão contada pelo bispo. Eu era o erro, a mancha, o exemplo do que não se deve ser. Mas, em meio a tanta escuridão, uma pequena luz surgiu. Uma senhora idosa, que eu havia confessado por anos, me deixou uma sacola de pães à porta do quarto, sem dizer uma palavra. Um gesto simples, discreto, mas que me lembrou que a fé e a bondade ainda existiam, e que eu não estava completamente só. Essa pequena chama de bondade acendeu um fogo dentro de mim. A injustiça que eu sofri, a mentira que me derrubou, começou a se transformar em uma raiva fria, um desejo ardente de verdade. Não era apenas sobre mim, mas sobre a integridade da fé, sobre o nome de Deus sendo usado para a maldade. Pensei nos outros inocentes que o bispo poderia ter prejudicado, ou ainda viria a prejudicar com sua ambição desmedida. Sua desonestidade não era um ato isolado, mas um padrão, uma teia de mentiras que ele tecia para manipular e controlar. Era preciso parar aquele homem não por vingança pessoal, mas por justiça divina. A tristeza deu lugar a uma determinação gelada, afiada como aço. Eu não podia mais me dar ao luxo do desespero. Era hora de lutar, de me reerguer, não para recuperar o que perdi, mas para expor a verdade. A chama da fé, que parecia quase extinta, reacendeu-se, mas agora com um novo propósito, uma nova força. Comecei a reler a Bíblia com outros olhos. Não apenas para consolo, mas para encontrar exemplos de justiça, de Davi contra Golias, de profetas que desafiaram reis e sacerdotes corruptos. Entendi que a fé também exige ação, que a verdade precisa ser defendida, e que Deus usa os mais improváveis para cumprir seus planos. Naquele quarto escuro, comecei a nutrir a ideia de que a justiça, mesmo que tardia, viria. Não sabia como, nem quando, mas sentia que o Senhor me chamava para essa nova missão. Não seria uma vingança trivial, mas a busca pela verdade, para limpar meu nome, e mais importante, para defender a honra da igreja. A partir daquele momento, uma promessa silenciosa nasceu em meu coração. Eu não descansaria enquanto a verdade não viesse à tona. O bispo Ricardo pagaria pelo que fez, não por minhas mãos, mas pela revelação da sua própria escuridão. Minha queda seria apenas o prelúdio para a sua, e minha fé seria a minha arma mais poderosa. Ainda no fundo daquele poço, com a alma em pedaços, uma faísca teimosa acendeu no meu coração. Eu havia questionado Deus, sim, na minha dor e desespero. Mas o amor que ele me ensinou, a verdade que eu sempre preguei, começou a me guiar novamente. Percebi que a luta não era por mim, Padre Marcelo, mas pela justiça, pela fé que o bispo Ricardo manchava com suas mentiras. Minha vingança não seria de carne e osso, mas um caminho de luz para expor as trevas. Foi nesse período de oração e reflexão, que uma lembrança, quase um sopro divino, me veio à mente. Em meio à confusão daquele domingo fatídico, no momento do derramamento do vinho, eu me recordei de ter visto um vulto pequeno, escondido atrás de um dos pilares mais próximos ao altar. Era uma presença discreta, quase imperceptível, mas que agora, na minha mente atormentada, ganhava contornos de uma possível testemunha. Imediatamente, a imagem de Sofia, uma das coroinhas mais dedicadas, surgiu clara como água. Ela era uma menina de 8 anos, sempre silenciosa, com olhos grandes e curiosos que não perdiam um detalhe. Lembro-me dela sempre atenta durante as missas, observando tudo com uma seriedade incomum para a sua idade. Se alguém poderia ter visto algo além do que o bispo quis que todos vissem, essa alguém era Sofia. Minha mente, que a princípio aceitou a ideia de um acidente, agora trabalhava sem as vendas da fé cega. O comportamento do bispo Ricardo, sua pressa em me acusar, a maneira como ele encenou a tristeza, tudo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. Aquilo não foi um acidente, foi uma armação cuidadosamente planejada, e eu, na minha inocência e boa fé, caí nela sem questionar. A busca por Sofia foi um desafio. Sem o status de padre, sem a proteção da igreja, eu era apenas um homem comum, um ex-padre difamado vivendo na pensão. Tive que ser discreto, quase um detetive, para encontrar a família dela. Lembrei-me do endereço da avó,
uma senhora que o visitava em momentos de doença. Usei a desculpa de um cumprimento para me aproximar, com o coração batendo forte de apreensão. Quando finalmente consegui uma conversa com a mãe de Sofia, a princípio houve desconfiança. Mas o amor que eu sempre demonstrei pela menina e pela comunidade falou mais alto. Com a voz embargada, contei minha versão, a dor da injustiça, o vazio da excomunhão. Pedi, com toda a humildade, que me permitissem conversar com Sofia, explicando que sua pequena visão poderia desvendar uma grande verdade. E então, o choque. Com os olhos inocentes e a voz baixa, Sofia descreveu o que viu. O bispo Ricardo, momentos antes do derramamento, inclinado sobre o altar, mexendo sutilmente no cálice de vinho. Ela não entendia bem o que era, mas viu. Suas palavras simples confirmaram minhas piores suspeitas. Aquele homem, o líder da diocese, havia orquestrado a minha queda de forma fria e calculista. O testemunho de uma criança de 8 anos, por mais puro que fosse, não seria suficiente contra a autoridade e o poder do bispo. Eu sabia disso. Era a palavra dela contra a de um homem santo, respeitado por todos. Mas a semente da verdade havia sido plantada, e eu tinha agora um ponto de partida, um fio para puxar e desvendar toda a teia de mentiras. Meu conhecimento de teologia e direito canônico, acumulado em anos de seminário e sacerdócio, que antes era uma ferramenta de serviço, agora se tornava uma arma. Eu sabia as regras, as brechas, os procedimentos internos da igreja. O bispo Ricardo agiu de forma a parecer irrepreensível, mas sua pressa em me condenar e a falta de um processo justo eram falhas que eu poderia usar. Minha fé, que vacilou, agora era uma rocha inabalável. Compreendi que meu sofrimento era uma provação, um teste de Deus para fortalecer meu espírito. A busca pela verdade se tornou minha missão mais sagrada, inspirada em versículos como, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, 8:32 da manhã. Minha força vinha de Jesus Cristo, que também foi injustiçado. O bispo Ricardo, em sua arrogância, jamais imaginaria que eu, o padre despojado e humilhado, teria capacidade de revidar. Ele me via como um homem quebrado, sem voz, sem poder, sem contato. Em sua mente, eu era apenas uma mancha a ser varrida para debaixo do tapete da igreja, um problema resolvido, uma ameaça eliminada. No entanto, a revelação de Sofia, combinada com meu conhecimento, me fez enxergar um padrão. Comecei a recordar de pequenos detalhes, murmúrios sobre a administração da diocese, projetos que pareciam superfaturados, doações que sumiam. Tudo isso, antes ignorado, agora se conectava à ambição disfarçada do bispo, como a premissa indicava. Percebi que a luta era muito maior do que minha reabilitação pessoal. O bispo Ricardo não era apenas meu inimigo, era um câncer dentro da igreja, corrompendo a fé e a confiança dos fiéis. Ele usava a batina para encobrir suas falcatruas, e isso era algo que eu, como servo de Deus, não podia permitir que continuasse sem ser exposto. Minha vingança não seria um ato de ódio, mas de amor pela verdade e pela integridade da fé cristã. Não buscaria a destruição pessoal do bispo, mas a revelação de suas ações para que a justiça divina e terrena fosse feita. Meu caminho seria o da luz, expondo as trevas, protegendo os inocentes e restaurando a honra da casa de Deus. Com Sofia protegida, com a verdade em minhas mãos e a fé renovada no coração, senti um ponto de virada. Aquele homem que pensou ter me silenciado para sempre, não sabia que havia despertado um guerreiro em mim. O jogo havia mudado, e eu estava pronto para lutar, usando a sabedoria de Deus como meu guia, e a verdade como minha espada. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. O dia do sínodo chegou, pesado de expectativa. O bispo Ricardo estava no púlpito, com seu sorriso de sempre, pronto para consolidar mais poder e silenciar de vez qualquer oposição. Eu, o padre Marcelo,
entrei no salão principal, não mais com a batina, mas com uma dignidade que vinha da verdade e da justiça que eu buscava. Cada passo ecoava no silêncio tenso, e todos os olhos se voltaram para mim. Não havia mais medo em meu coração, apenas uma calma resoluta e a certeza de que Deus estava comigo. Meus aliados, o respeitado advogado canônico e o ex-ajudante do bispo, estavam discretamente posicionados, prontos para a batalha que estava prestes a começar, um confronto de fé contra a falsidade que se aninhava na igreja. Quando o bispo Ricardo começou a falar sobre os novos projetos e a prosperidade da diocese, interrompi-o com a voz firme, que ecoou por todo o salão. Pedi a palavra, e com a permissão relutante do conselho, comecei a apresentar as evidências das irregularidades financeiras. Eram documentos, extratos bancários, notas fiscais superfaturadas, tudo o que o ex-ajudante havia me ajudado a coletar com minúcia e coragem. O salão, antes barulhento com os discursos vazios do bispo, ficou em silêncio absoluto. O sorriso do bispo Ricardo vacilou, e seu rosto, antes tão confiante, começou a empalidecer, revelando uma fúria contida que eu conhecia bem, mas que agora estava exposta a todos. Ele tentou me calar, alegando difamação, e insinuando que eu era um homem ressentido em busca de vingança pessoal, mas eu não cedi. Com todo o respeito, bispo, eu disse com a voz carregada de convicção, a verdade não é difamação. Foi então que meu advogado canônico se levantou, e com a devida autorização do presidente do sínodo, ligou um pequeno gravador. A voz do bispo Ricardo preencheu o salão, confessando a um subordinado de confiança a armação contra mim, os detalhes do plano no altar. O som era nítido, inquestionável, e as palavras cortavam o ar como lâminas afiadas. Os murmúrios se transformaram em exclamações de choque, e o chão de sua autoridade começou a desabar sob seus pés, revelando sua verdadeira e cruel face. O caos se instalou, a incredulidade e a indignação eram palpáveis, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio mais uma vez. Ainda há uma testemunha, anunciei, e então Sofia, pequena e corajosa, avançou do fundo do salão, acompanhada pela mãe. Seus olhos grandes varreram a assembleia, e com uma voz infantil, mas carregada de uma clareza impressionante, ela descreveu o que viu. O bispo Ricardo se inclinando sobre o altar, mexendo sutilmente no cálice, momentos antes do vinho derramar. Sua inocência tornava seu relato irrefutável, e a imagem do bispo, antes um pilar de fé, agora era a de um homem que traía a confiança de uma criança e de toda a comunidade. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já ouvi em toda a minha vida. Não era mais um silêncio de choque, mas de condenação e profunda vergonha. As cabeças se viravam, olhares de desaprovação e nojo fixavam-se no bispo Ricardo, que agora parecia envelhecer anos em segundos. Ele tentou falar, gaguejou, mas nenhuma palavra coerente saiu de sua boca. Sua postura altiva desmoronou, e ele se encolheu no púlpito, um homem quebrado, desmascarado diante de todos. A máscara de piedade havia caído por terra, revelando um vazio de ambição e mentira. A humilhação era completa, pública, e a verdade finalmente prevalecia sobre a farsa que ele tão cuidadosamente havia construído ao longo dos anos. Ainda naquele dia, o Conselho Diocesano, chocado e envergonhado pela magnitude da traição, anunciou a suspensão imediata do bispo Ricardo de todas as suas funções. Uma investigação completa seria aberta, e eu sabia que as repercussões iriam muito além da igreja, alcançando a justiça terrena, com processos legais e a perda de todo o seu status. Aquele homem, que me condenou sem piedade, agora enfrentava sua própria condenação, baseada em provas inegáveis e no testemunho puro de uma criança. Não havia exultação em meu coração, apenas uma sensação de dever cumprido, de que a justiça, a verdadeira justiça de Deus, havia encontrado seu caminho, mesmo que por um percurso doloroso e cheio de provações. Enquanto o bispo Ricardo era escoltado para fora, sua figura curvada e derrotada, sem o brilho de poder que antes o envolvia, eu olhei para Sofia, que sorria timidamente para mim, agradeci-lhe com um aceno,
sentindo a dignidade que me havia sido roubada, finalmente restaurada. Minha reputação estava limpa, minha fé inabalável. O caminho havia sido árduo, mas a verdade, como a palavra nos ensina, havia me libertado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32 da manhã, eu pensei sentindo a paz em minha alma. Minha jornada por justiça não terminava ali, pois a luta contra as injustiças na casa de Deus era uma missão que eu agora abraçava com renovado fervor, um servo da verdade, sempre.